Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma edição do podcast BNI Rota dos Plátanos para você. E hoje o tema, a pauta é planejamento, é prevenção em todas as fases da sua vida, seja empresarial, seja familiar. Sim, você um dia ou precisou, ou precisa, ou precisará de um advogado. E nessa mesa hoje temos duas especialistas que fazem parte do nosso BNI Rota dos Pratos. Existem outros advogados no grupo, mas a gente vai aqui conversar contigo hoje sobre tudo que envolve as precauções e o planejamento para que você tenha sucesso e não arrependimento no seu dia a dia. Tudo bom, gurias? Tudo Olá, Sejam bem? bem-vindas. Olá, Esse é o obrigada. Power Teams de advogados no nosso grupo BNI Rota dos Plátanos. Que bom transmitir conhecimento, sabedoria para o nosso público. É isso aí. Vamos se Legal, apresentar? Bacana. Começar se apresentando. Eu costumo dizer assim, ó, comecem pelas meninas, né? Mas aqui a gente tem que somos fazer todas. Um paro um ímpar. paro ímpar, né? Ai, Vamos lá, então. Então, me chamo Lívia Schaeffler, sou advogada de Direito das Famílias e Sucessões e a gente trabalha com planejamento patrimonial e sucessório, toda a parte que envolve imóveis, empresas e família, a gente organiza. Sensacional. Já vamos explicar em que contexto que entra essa demanda aí no dia a dia das pessoas. Já deixa, antes disso, já deixa os teus arrobas. Meu arroba Schaeffler Advogados e arroba Lívia Schaeffler. E em Voti, mas sabemos que outros advogados operam em todo o Brasil, né? Isso, a gente tem a sede em Voti e em Porto Alegre. Perfeito. Bom, eu sou a Daniela Hoffman, eu sou advogada especializada na área trabalhista empresarial, já atuo há 18 anos e, assim como a Lívia também, na parte consultiva, preventiva, parte judicial, né? O escritório, a gente tem um escritório situado em Estância Velha, Campo Bom, e o meu arroba é Daniela Hoffman Advogada. Sensacional, gurias. Tá bom esse tema aí, porque a gente sabe que inventar dor de cabeça e a gente sabe que o passivo trabalhista também dá dor de cabeça. É. Como não ter dor de cabeça? Já vamos começar com a pergunta, né, que todos nós queremos saber. Tem como passar por um momento da nossa vida pessoal ou empresarial sem essas problemáticas? É difícil, é difícil. Naturaliza que é mais fácil, aceita, é difícil. Porque o empreender, ele tem todos os riscos, né? E a partir do momento que se abre uma empresa, que você tem colaboradores, tem funcionários, é inerente ao dia a dia eventuais problemas. E o que eu costumo dizer para os meus clientes é que a gente não consegue controlar a ação dos outros, né? Então, é importante que nós conduzamos as situações, de forma a nos prevenir e a evitar problemas, mas se o outro vai acabar buscando o judiciário, enfim, Não ele tem o que fazer. não tem o que fazer, ele tem que daí então Só tem que ir fazer por o parte. parte. Tem que ir por parte. Normaliza, então, É né? isso Coloca aí. isso no orçamento, É coloca isso, isso na tua. é isso Como é que aí. é? Todas as profissões têm seus ônus e bônus, faz parte. Faz parte, faz parte. Não se escabele. O importante nesse caso é estar bem assessorado, Sim. né? Ter uma assessoria, se porventura não tem, então a preventiva, a consultiva, que então na hora Já vamos do explicar direitinho e judicial, falar, né? isso, mas que então esteja assessorado como profissional de segurança que vai de fato representar bem os interesses da empresa, né? Concorda, Lívia? Sim, e na área do direito das famílias ainda, durante toda a vida acontecem fatos que podem gerar ações judiciais. Ai, Então, acaba que a gente existe a prevenção que vai fazer essas ações serem evitadas em alguns momentos, né? Mas é bastante difícil a gente passar por uma vida inteira sem ter, assim, alguma coisinha com que se preocupar ali, um contrato que talvez não foi tão ajustado, que teve pode dar arrependimento. isso, que pode dar algum tipo de ajuste posterior, ou daqui a pouco passou por um divórcio, ou daqui a pouco não fez um planejamento sucessório, vai ter que fazer um inventário. Então, isso tudo vai vindo durante a vida. Quando a gente tem a advocacia preventiva, a gente já tem como prever 90% das coisas que a gente vai passar durante a vida e pode organizar para que elas venham, então, de uma forma mais leve, mais tranquila.
fazer um planejamento sucessório pode evitar o inventário, ou pode diminuir, né, a quantidade de coisas que vai ter para organizar nessa parte de morte. Então, tem uma série de coisas que a gente consegue organizar para que quando chegar a demanda, ela não chegue então tão forte, né? Não chegue com tanta intensidade quanto vem quando não tem planejamento nenhum. As Que a gurias morte é inevitável. É inevitável. Deus, é. Uhum. E as brigas no inventário também. Às vezes, tá inevitável. Com planejamento. Não, mas aí seria, que tá o ponto, né, gurias? Vamos pra pergunta que não quer calar. O quanto que realmente as pessoas se preocupam em fazer planejamento ou um direito preventivo, seja na área trabalhista, empresarial, ou seja na questão do planejamento familiar sucessório. Quantos? bem poucos por conta do nosso costume, assim, né? Acho que ainda estamos em tempos ou em alguma região que é mais difícil, assim, o pessoal se dá conta que talvez tenha que fazer o planejamento. Primeiro, porque a nossa expectativa de vida tem crescido muito. Então, ainda temos matriarcas e patriarcas que acham que são eternos, né? E por conta disso, acham, não vou fazer um testamento, ou não vou fazer doações, organizar doações antecipadas, Eles que se porque lasquem depois. daqui a pouco vai, né? Eu ainda tô aqui, né? E Quanto não quando quero tem atrair isso. não necessariamente o atrair, mas daqui a pouco eles não se veem como finitos, Sim, né? sim. Então, isso tem mais a ver com o quanto a família se organizou nesse sentido de entender que aquelas pessoas são finitas e que precisam sim organizar para que a próxima geração já venha, então, com isso tudo já pelo menos direcionado. Não, de repente, no nome já das pessoas, que nem dizem, daí eu vou perder todo o meu patrimônio. Não, não necessariamente tu precisa passar todo o teu patrimônio em vida, mas organizar esse patrimônio para quando tu não estiver mais aqui, a tua família saiba para quem vai o quê, como, de que forma, se vai ter ônus, se não vai ter, né, naquele patrimônio. Então, isso são os planejamentos, né? E as famílias ainda pecam um pouco nessa parte de sentar para planejar, para falar quem tá por exemplo, quem tem o patrimônio, o que aquela pessoa gostaria, né? Então, isso ainda tem, acho que é um pouco do costume, assim, a gente não tem esse hábito de falar sobre a nossa finitude, né? Verdade, concordo. Acho que por receio do dia, né? Acho Que que isso vai sim. acontecer, enfim. Não sei, a gente não sabe mesmo. Até porque, não me metendo, Pode mas falar. por vivência, Por um vivência. inventário custa muito caro. E isso, às vezes, as pessoas não se dão conta, que tu organizar previamente, tu organiza custos, né? E tu não tem esse Diminui lado o custo final, do né? inventário, É. Organizar previamente já diminui o custo do inventário. Mas mesmo assim, né? De repente, o inventário tem que ser feito igual. Então, quem deixou para a última hora ficar postergando o inventário ainda é pior. Porque, por exemplo, quem tem patrimônio, quem está aqui no Rio Grande do Sul, mas tem, eu tenho uma casa na praia em Santa Catarina, por exemplo, ou tenho um apartamento em São Paulo, lá, se não abre o inventário em 60 dias, tem uma multa. Meu Deus. E Isso, então. 60 dias tá recém aterrissando de volta. Então, o inventário Caso de que uma talvez já perda tenha familiar. um ônus, né? Fica ainda pior se ainda deixar passar mais tempo. Então, sempre é importante a gente se organizar. Bom, não deu para se organizar, as pessoas que faleceram da nossa família não deixaram organizado, então o ideal é não deixar passar também tanto tempo, porque podem ter ainda mais ônus com o decorrer do tempo. Com certeza. E aí a gente tem as custas não só do advogado, mas todas as custas do Todos os próprio emolumentos, as taxas, taxas, né? tudo, Impostos. impostos. Que sabemos que E nível. sobre a avaliação, né, da É, fazenda, então nem sempre é tão simples assim. e muda também, né? É importante ter um especialista para te atualizar, porque eu sei que as reformas estão aí a todo instante. Às vezes a gente acha que vai pagar uma coisa e pagar outra. Isso. Até as avaliações, né? Quem há 5 anos atrás faria um inventário por X valor, porque era um determinado avaliador, daqui a pouco trocou o avaliador, está fazendo por 3x valor agora a avaliação e os impostos são sobre o valor da avaliação. Então, e deixando o inventário, daqui a pouco aquele imóvel valoriza, já fica muito mais oneroso do que era. Claro, faz Aham. total sentido. Tem tudo isso. Uhum. Isso aí.
E da mesma forma, no direito trabalhista, as pessoas contratam não pensando que vai ter um passivo ali Não. na justiça depois. Somos É, todos amigos, somos todos queridos, todos precisamos de uma. Tu precisa de emprego, preciso de uma. Né, é isso aí. da situação de alguém trabalhar comigo. Vamos ser parceiro? Vamos ser Tudo felizes. lindo, Tudo né? lindo na hora Mas da troca ali, da negociação. é que nem casamento, né? A gente casa. Que no caso, a Lívia também organiza Isso, o Lívia também contrato. faz esse planejamento, né? Vamos Quando a fazer um gente pré-nupcial aqui. quando a gente casa é tudo maravilhoso, né? E no decorrer as coisas vão ajeitando e nem todo casal dá certo, assim, é uma relação de trabalho também. E Relações. aí, se a gente não estabelece desde logo, né, os critérios, as regras no A contrato, transparência. então lá no final dá problema. Um índice, assim, de processos judiciais na esfera trabalhista, o que mais dá ensejo a uma demanda judicial não é o inadimplemento das verbas pelo empregador, é uma má rescisão, porque as pessoas elas buscam por essa justiça por uma mágoa, por alguma coisa que prometeram e não fizeram, ou então acharam que não seriam demitidos e foram demitidos. Essas coisas é que geram muito mais processos do que efetivamente um FGTS não pago, né? Um salário pago atrasado, essas coisas assim. Bem comportamental É mesmo, bem então. comportamental. E as empresas não têm essa cultura de uma assessoria. O advogado é quase como um contador. A empresa tem um contador, Quando pegou paga fogo, todo eu chamo. mês. É isso aí. Só que daí quando pegou fogo e chama, o advogado não é milagreiro, né? Tem coisas que não adianta. Vai respingar, vai surgir algum problema. O que poderia ter sido evitado se a gente estivesse acompanhando essa empresa desde o início, né? Desde sempre. Às vezes, nem toda empresa faz exatamente aquilo que a gente sugere, né? Mas daí a gente está avisando do risco. Tudo bem, Tá, né? tá consciente. Isso aí. Até porque os riscos empresariais hoje são calculados também. Exatamente. Então tem toda essa questão. Mas é interessante porque pegou fogo, chamou, tá? Nem sempre a gente tem que falar sinceramente, né, gurias? É outra pessoa que tá avaliando, por mais perfeito seja o teu processo, por mais que tu siga, por mais que eu seja uma excelente advogada, ainda assim, o processo não depende 100% de ti. Não, Ainda tem um juiz ali que precisa avaliar e a gente não sabe qual foi o humor do dia que ele acordou, que ele tá, entendeu? E exatamente. não só isso, acho que não só o humor do dia, mas a gente tem que lembrar também que quando existem os processos judiciais, o que chega no juiz é um recorte da vida daquela família, um recorte da vida daquela empresa. Não vai chegar à totalidade. Então, por mais que a gente, como família, ou, né, ache que, meu Deus, como é que ele julgou daquele jeito? Pode ser que aquele recorte daquele ponto, naquele caso, chegue em um outro formato para o juiz, né? Então, isso também é importante. Nem sempre a gente vai conseguir transmitir a totalidade daquilo que a família gostaria que chegasse no juiz para que a causa fosse então ganha, né? Porque às vezes chegam os clientes no nosso escritório e dizem, não, doutor, essa causa tá ganha. Ganha Calma, pra quem? vamos sentar e analisar as provas, que são super Sim. importantes para que a gente consiga, pelas provas, transmitir esse recorte para o juiz, para que o juiz consiga fazer um juízo de valor, para que aí sim, né, que a gente consiga chegar nesse resultado positivo. Então, nem sempre é tão. A matemática não fecha Não. assim tão certinha, né? Não, e Sim. mais que isso, né? O juiz, o que as pessoas às vezes não entendem, o juiz ele está ali para aplicar uma legislação que existe. Ele não está ali para saber os benefícios que a Quem empresa ganha, deu para o sim. funcionário, Sim. né? A ajuda que fez, né? Ah, mas tu concedeu férias fora do prazo porque ele estava necessitado. Tá, mas a lei não permitia isso, não tinha essa flexibilidade, né? Então, assim, essas coisas as pessoas às vezes não entendem. Que na hora que o juiz tem que sentar Acho injusto. e dar a decisão, ele vai ter que seguir o que diz a lei. Sim. Então, as relações são bem complexas, assim, realmente. Quando chega no juiz, já é bem isso. São recortes que às vezes o quebra-cabeça não fecha, né? Não, e sem esse direito preventivo, que depois eu quero que vocês expliquem melhor. Imagino que tenha algum cliente que fez tudo certinho, mas não tem como provar. Uhum. Muitas vezes. Às vezes a E aí? gente. Porque a primeira coisa que a gente vai Vocês pedir devem querer chorar são junto, as né? provas, né? E isso, até puxando o gancho já para a advocacia preventiva, por vezes,
a gente consegue orientar o cliente: "Olha, se acontecer isso, já faz isso, né, segue nessa linha, já Processo é se a gestão tem que organiza". ser E não documentação. e isso mais pela documentação, não necessariamente que vai ter um processo no futuro, Ah, mas mas é bem a prevenção mesmo, para tem que não ter. ter, ou se tiver, já vai ter a prova no caminho, já vai ter determinado documento. Às vezes as pessoas querem colocar documentos fora, por exemplo. Hum, Pergunta para um advogado se dá para botar, se não dá para botar, se aquele Na documento dúvida, tem validade, se não tem, quanto tempo vale, né? Na dúvida, pergunta ao especialista é sobre isso aquela aí. documentação do imóvel. E agora saiu um formal de partilha. Coloca fora, não coloca fora, registrou, não registrou. Vai buscar um profissional que fala sobre isso, que dá instruções sobre isso, que orienta sobre isso, porque essa é a ideia da advocacia preventiva, é que a gente possa, durante a vida, ir solucionando problemas para que num futuro não tenha um problema maior. Por exemplo, vai casar. Qual é o regime de bem mais benéfico para aquele casal com planos? Se aquele casal quer abrir uma empresa juntos, ele não pode casar por todos os regimes de bens. Então a gente vai ter que escolher um regime de bens que ele possa ser sócio do marido ou da esposa. Então, desde a hora de casar até a hora de constituir a família, tudo reflete, né, na contratação. É isso aí. Então, tudo vai refletindo, refletindo. Então, sempre o ideal é que a gente tenha uma advocacia preventiva em todas as fases da vida, para tudo que for acontecendo. Comprei um imóvel, contrato, tá bom, não tá? Ele prevê cláusulas de arrependimento ou não, ou aquele imóvel que eu vou comprar, ele tá apto, tem, de repente, até uma ação trabalhista do proprietário do imóvel, que às vezes não aparece na matrícula. Então, tudo isso a gente vai deslanchando na advocacia preventiva. É isso aí. tem Até porque o processo, se a gente vai pensar assim, então, num extremo, que é a relação que se estressou e chegou no judiciário, dentro do processo, existe uma dinâmica de provas, existe uma dinâmica de quem precisa comprovar o quê, né? Então, assim, isso a assessoria consultiva, jurídica consultiva também auxilia, né? Para quando chegar, então, nesse embate, a empresa, a pessoa ter, então, as provas que ela precisa de fato ter, né? Uhum. E como é que faz a consultoria preventiva, no caso, assim, para vamos começar pela Dani nas empresas, Uhum. assim, né? Eu imagino que seja a mesma situação que a gente estava falando antes. Dificilmente alguém vai pensar em vou ter uma advogada que vou pagar todo mês aqui para analisar meus contratos com os clientes. Seria o melhor de todos os mundos, né, Dani? Seria, É isso. seria perfeito. Seria um cenário ótimo. A gente falou antes que é cultural, as empresas não têm essa cultura. Nós contratamos há alguns meses um cliente nos contratou, né, para uma assessoria mensal. E ele, quando nos contratou, ele disse assim: a gente está contratando porque a gente está querendo crescer, né, algumas coisas, mas a gente já tem um jurídico que a gente não usa, então a gente acha que não vai precisar, a gente só vai ter vocês assim, né, para si. Só para dormir, Estratégia. tipo assim, para dormir com a consciência tranquila, tipo isso. Isso aí. Daí a gente sugeriu: "Olha só, então vamos começar a mudar umas coisinhas. Toda vez que for fazer o contato com um cliente, um parceiro, nos copia no e-mail, nos mantém informado, nos manda o contrato para analisar". Hoje é um cliente que toda semana gira alguma coisa, porque ele já está começando a estar envolvido, então, conosco para que a gente possa ajudar. Aham. Então, as pessoas às vezes não têm essa cultura porque acham, meu Deus, vou ter um jurídico, nossa, não, isso é só para grandes empresas. Não, é para qualquer um que quer se precaver. E Para qualquer qualquer um. relacionamento com fornecedor, às vezes nem só com cliente. Não, qualquer relacionamento. Qualquer coisa que tu vá ajustar com uma outra pessoa, pensa assim, será que essa condição que eu estou fazendo tá certo? Será que se eu aceitar que ele me pague assim e eu não conseguir cobrar depois, né? Aham, Aham. Já toda tô eu parte. indo para Não, isso, mas é isso mas, tem toda a né? parte contratual, né? Contratações, tudo, tudo. E muitas vezes o que eu vejo também é o cliente que até tem a vontade de contratar, né, o serviço consultivo, mas pensa: eu nem vou usar". Não É tem muito caro. demanda. Não, ou Não então tem é muito demanda. caro. Mas daí
quando começa o hábito de perguntar aquilo que realmente precisa ser perguntado para o advogado, vê que tem demanda toda hora. Que é libertador. Uma segurança. Porque a segurança que gera, a segurança jurídica é incrível, né? Por conta de todos os. A gente levanta de manhã fazendo contratos, né? Sempre. Aham, Vai nem no que seja mercado, no início comprou o contrato. Tudo é contrato. A tudo gente é, passa por contratos o dia todo. o dia inteiro. Então, Negociações. negociações. Então, tem uma série de coisas que, se tivesse um advogado para assessorar, pelo menos assim, nas finalizações, né? Ah, vamos assinar, então aqui, ou tá um pouco difícil a negociação, vamos negociar junto com alguém, né, que entende um pouco mais de cláusulas, etc. Então, quem abre as empresas e pensa numa cláusula sucessória? No contrato Exatamente. social, Dificilmente. né? É. Dificilmente. Aham. Então, todos esses detalhes, a consultoria também vai atentar a pessoa. Vai abrir uma empresa? Bom, então vamos pensar nesse contrato social, botar cláusulas interessantes que tenham a ver com aquela família, que tenham a ver com aquela empresa, né? Que facilitem depois, quando precisar. Vamos pensar numa holding. Eu vou doar minhas cotas, né? Então, de que forma isso vai ser, vai passar pelas gerações daquela família também, né? Isso aí. E o mundo ele é muito dinâmico, né? No direito do trabalho, por exemplo, nós tivemos há não muito tempo, em 2017, uma reforma trabalhista que alterou inúmeros artigos da CLT. Em 2020, nós tivemos uma pandemia que fechou inúmeras empresas, funcionários trabalhando de casa, trabalha, não trabalha. Deve ter E sido pesado agora, para vocês. pago o vale, não pago, pago só deposito, não deposito. Então, assim, o mundo está acontecendo e as relações elas vão se moldando também de acordo com o que acontece. Então, é nessas horas, assim, que as empresas têm que buscar estar bem assessoradas para conduzir da melhor forma possível também, A né? legislação brasileira está sempre em mudança. Uhum. Se tu vai ser um empresário que quer pensar em tudo, tu não faz nada. A gente tem até proteções contra os próprios, contra não, mas para proteger até do próprio mercado em si. A Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo, que as Exatamente. empresas não sabem nem como operar com isso. Esses dias mesmo a gente trabalha com marketing, né? Eu quero pegar o CPF, o nome, o RG, a data de Sim. nascimento, Tem botar que tudo no meu banco de cuidar. dados. Só um pouquinho menos. Pra quê? Aham. Pra quê? Tu vai ter um problema depois, né? Vai falar com o teu advogado primeiro pra ver se Isso. precisa, Qual é a segurança né? desses dados no sistema, Aham, né? aham. Isso aí, isso aí. É muita responsabilidade pro empresário, né? A gente já é muita coisa, é prazos contábeis, ainda vai se preocupar se não tem essa segurança, como é que vai crescer, né? A gente tem que organizar e criar essa cultura de realmente antecipar os problemas, minimizar os problemas, ter uma assessoria contínua, uma segurança contínua, mas é que aí, gurias, a maioria das pessoas sequer sabe nesses serviços prévios. Sim, acha que o advogado é só quando o problema já está Já instaurado, né? estourou. Quando recebeu o processo, ou Quando o alguém Ministério do morrer, Trabalho bateu na porta, é isso aí. Isso é Daí que verdade. acha que vai precisar. e não é assim, né? Não. Hoje a consultoria preventiva, então, ela pode ser contratada pontualmente, ou realmente é uma mensalidade, tem que ser mensal. Como é que vocês organizam isso na relação com o cliente de vocês para fazer o planejamento e também a estratégia, enfim, da empresa ou da associação, o patrimônio, mas também a questão de prevenção, planejamento, prevenção e estratégia, vamos dizer assim, como é que faz? Na verdade, eu vou falar, Vai, fica por tranquilo. nós. Depende da demanda que o cliente tem, né? Às vezes chega um cliente que ele quer realmente um acompanhamento mensal. Então, ele pode contratar uma assessoria jurídica mensal, que a gente vai analisar de acordo com a necessidade dele, o tamanho da empresa, enfim, N questõezinhas. Assim como ele pode vir com uma situação que está acontecendo, que isso às vezes vem para nós. Um funcionário, por exemplo, está dando problema numa situação nova na empresa. Daí nos procura, né? Ó, tá acontecendo assim, como é que eu posso fazer? A gente pode prestar assessoria para essa situação pontual, né? Ou então, recebeu uma notificação do Ministério do Trabalho para apresentar documentos, isso não é litígio, é uma fiscalização. A gente atua também, né? Então, apresentando a documentação para evitar, então, uma autuação, né? Então, assim, na verdade, depende. Pode ser contratado da forma
que ficar adequada para o cliente. Conforme a demanda do É cliente. isso aí, conforme a demanda e a necessidade. No direito de família, então, é como se fosse o médico da família, que o ideal é dar uma passadinha assim de tempo em tempo para fazer um check-up, né? Então, ver como é que estão os imóveis, ver como é que está a família, ver como que as coisas foram organizando, né? Nesse tempo, então, que o pessoal não procurou, por exemplo. Pode ser alguma coisa de demanda, eu quero comprar um imóvel. Tem como fazer o check-up daquele imóvel específico, daquela matrícula específica, ver, tem como fazer. Tem como dar uma revisada no contrato, podemos revisar o contrato, sugerir cláusulas importantes, etc. Vou abrir uma holding, não vou abrir, analisar junto com o cliente se cabe ou não cabe, se é interessante para aquele núcleo familiar abrir ou não, né? Então, assim, existem demandas pontuais, como a revisão de contratos ou esse check-up imobiliário, mas o ideal sempre é fazer como se fosse o médico da família mesmo. De vez em quando vai lá, faz o exame de sangue, às vezes precisa tomar vitamina D, às vezes B12, né? Então o advogado também vai dizer, tá bem aqui, mas daqui a pouco, quem sabe, aqui a gente sugere isso, né? Nesse ponto sugere aquilo. Então a gente já vai organizando aquela família para suceder, então, né? Para uma estratégia ou para que aquele legado consiga ir adiante com uma estratégia eficaz. O cenário perfeito seria os clientes estarem sempre em contato com a Isso, gente, né? O cenário cenário ideal. Copies, e-mails. melhor dia- assim. Hoje em dia o WhatsApp também vale, não vale? Vale. Ou se vale. Ah, Ô, guria, vocês estavam falando, eu fiquei imaginando na minha cabeça uma linha do tempo, tá? Tanto familiar quanto empresarial. Então, assim, existe uma vida, um início, um meio, um fim, né? Então, vocês falaram, Deus do nascimento, talvez, ali, ou do casamento, a parte depois para aquisição de imóveis, a sucessão, né, para os filhos, a empresa também, aí, que a Lívia também se envolve com essa questão do planejamento empresarial, né, do patrimônio, mas a questão trabalhista também existe uma historinha. Por exemplo, eu abro a empresa, daqui a pouco eu tenho um sócio, daqui a pouco já não é mais sócio, daqui a pouco eu tenho um terceiro, a terceirização está em alta, daqui a sim. pouco eu tenho a tia da limpeza que começa a vir 5 dias da semana, né? Aí depois ela já vira funcionária. Aí daqui a pouco aquele estagiário pode, enfim, né? Sim. Relações a todo momento. A vida é muito dinâmica. A vida é muito né? dinâmica. Que historinha, que linha do tempo a gente pode contar rapidamente para despertar em quem está nos assistindo? Opa, nessa fase eu não busquei ajuda, eu usei um contrato Ctrl-C, Ctrl-V, né? E daqui a pouco pode me dar problema, daqui a pouco eu estou crescendo, porque às vezes, realmente, começar no começo, o empreendedor brasileiro, ele faz meio do improviso as coisas. Mas penso eu, vou dizer pelo menos do ponto de vista de marketing, chega uma hora que a empresa ela tem que dar uma virada, parece que bate um teto o improviso, né? E aí chega uma hora que o mercado exige esse algo a mais, que é uma profissionalização. Tanto na estrutura familiar quanto empresarial, enfim, trabalhista. Como é que eu quero que vocês dizem assim, que momento é esse de virada, sabe? Ei, cuidado. Agora tu chegou aqui, tu precisa. Eu até entendo que tu começou no amador, mas o ideal é que não comece no amadorismo, né, gurias? Mas a gente sabe como é que é a realidade do Brasil. Sim. Eu acho que, não, pelo menos no trabalhista, não me ocorre um ponto exato, assim, que a gente poderia dizer. Eu acho que se a gente for parar para pensar em Desde empresas sempre. grandes que crescem, né? Uhum, Uma fábrica de calçado. uhum. Às vezes começa na garagem de casa, né? Um ateliêzinho pequeno, daí chama as vizinhas, as costureiras, uma prima, uma sobrinha, e tu vai costurando, tu vai colando, e quando vê, vai tomando uma proporção maior, uma proporção maior. O produto que é o que todo mundo quer, cresce, venda, tem a marca, vai crescendo. Quando vê, tá criando lojas, tá vendendo para fora, e tu não tem mais como ser informal, né? Então, Não assim, tem. Os próprios contratos com fornecedores não permitem. exatamente, a tua relação interna com os teus colaboradores, com os teus sócios, contabilidade, jurídico, tem que ter um crescimento linear com a tua marca, com o teu produto, com aquilo que tu está oferecendo, né? Uhum. Então, acho assim, é nessa hora
que tu vai vendo, vou ter que aumentar a equipe, então já antes deveria, mas então Começa a contratar pessoas que não conhece. Também. poderíamos até falar assim, por exemplo, tá? Uhum. Mas um exemplinho bem Uhum, simples. uhum. Empresas com até 20 funcionários não precisam controlar o horário de trabalho dos funcionários. A partir de 20 precisa. Bom, então a partir de 20 já vai ter que ter uma organização diferente para controlar a jornada desses funcionários. Uma que estão lá. gestão diferente. Uma gestão diferente, organização, hora extra, não que não devesse pagar antes, porque a ausência de controle não significa que não tenha que pagar, mas daí entra aquela dinâmica da prova, entendeu? Que a gente falou antes. Uhum. Então, esse é talvez um momento que, opa, tô crescendo nesse ponto de ajustar algumas coisas, né? A probabilidade do problema aumentou bastante aqui. Aumentou, exatamente. Agora, Meus riscos aumentaram significativamente. aumentaram. Se eu não cuidar aqui, eu posso ter problema ali na frente. É o custo, como é o custo-benefício, já não está mais equilibrado. E na parte do direito de família, vejo, então, quando tem mais que um imóvel. Porque daí já começa a compra e venda, aluguel. Vai passar para o filho, não vai. Eu tenho só 2 imóveis e 3 filhos, já dá confusão. Então, assim, vê, a partir do momento que aquela família deixa de ter só uma casa, passa a ter mais imóveis, indiferente de quantos filhos, mas se tiver mais filhos do que imóveis, ou se tiver mais imóveis do que filhos, sempre quando a conta ali não fecha, eu acho que ali já é passível de problema. E se um casal, por exemplo, mesmo sem filhos, resolve abrir uma empresa e não buscou a consultoria antes de casar, tá num regime de casamento que não poderia para ser sócio, gostaria de ser, ali a gente já vai ter que fazer um ajuste, né? Bom, daí passado a parte da quantidade de imóveis, se aqueles imóveis começam a gerar renda, ali também já pode ter uma análise, cabe holding, não cabe holding, de que forma essa família se reestrutura, né? Nasce filho, nasceu outro, bom, daí como é que isso vai funcionar? Tem 2, 3, 5 carros, já virou uma parte da frota, tá na empresa, no CNPJ, outra uma parte no CPF, então ali vejo que assim, quando o patrimônio começa a estender, eu acredito que seria bem importante começar um planejamento para que isso amplie de uma forma coordenada, né? Então, as compras e vendas de imóveis, de tudo que aquilo vai, de todo o patrimônio que vai ajustar naquela família, eu acredito que já seja esse, apesar de terem de existir muitas famílias que eles foram levando isso ao longo de anos e anos e anos, o ideal seria que a partir do começo já isso fosse sendo planejado. Como diz a Dani, à medida do tempo que as coisas vão evoluindo, os riscos começam a ser maiores, de problemáticas, daqui a pouco de imposto que se esquece de pagar e quem fica responsável. E numa empresa que tem associação, aí vamos pegar o exemplo da Dani, tá? A empresa começou na garagem ali, começou a colagem, começou o trabalho, começou a vender, começou a crescer, daqui a pouco tem 20 funcionários, daqui a pouco, né, vamos ir para essa lógica. Daqui a pouco eu tenho uma equipe gigante. E eu tenho, agora eu lembrei do nosso colega Juliano, eu tenho um infarto. Que já teve aqui no programa, né? Que ele trabalha com seguro de vida. No outro dia, tu tem uma equipe para pagar? Como é que faz? Se tu não. Isso faz parte dos contratos acessórios ou não? Faz parte também. Inclusive, agora, esse ano, tem uma resolução nova sobre a autocuratela, que a gente pode fazer uma escritura pública dizendo a pessoa que sofre um infarto ou fica incapaz, ela vai, na época que ela ainda está civilmente capaz, determinar quem que vai ser o curador dela. Quem que vai administrar os bens quando ela não puder. Então, existem mecanismos e documentação para que isso possa acontecer de uma forma também organizada e planejada. Então, tem os testamentos, tem as doações que a gente faz de forma organizada, porque tudo tem porcentagem, não pode sair doando tudo. Então, tem uma série de possibilidades na parte do planejamento que são importantíssimas para quem quer ter segurança jurídica na sua vida, não só nos seus negócios, mas em tudo, assim. E tem a questão das dívidas também, imagino eu. Tudo envolve tudo, né? Quem vai pagar, né? De que forma isso vai ser feito, com qual dinheiro
É isso aí. vão ser pagos os funcionários, né? isso aí. Então, pensando agora nos dois lados, aqui na empresa e, Uhum, Na uhum. e na né? família, porque a Aham. gente tem muitas empresas, famílias empresárias, Sim, né? sim. O Muita. negócio depende da família e O vice-versa, empreendedorismo né? A familiar no família Brasil é um depende dos do negócio. maiores, né? Eu imagino que tu tenha atendido algum caso assim também, como nós já atendemos no escritório, que foi daí o fim da vida da empresa. A empresa, então, queria se organizar para encerrar. Então, a gente faz todo o acompanhamento Ah, da interessante. questão de encerramento societário, Os donos literalmente tributos. cansaram, juntaram seu patrimônio e agora querem Exatamente, viver. exatamente. Então, encerramentos de contratos de trabalho, com segurança, essas coisas assim, para não deixar um passivo, né? Não é simplesmente fechar as portas e, se quiser, procura na Terminou. justiça. Não, né? Tem empresa que se organiza de forma a encerrar. Honrosa. Exatamente. Até porque uma empresa também é um patrimônio, né, gurias? Sim. Então, tu vai... Quando acontece algum incidente, porventura, talvez... Aí vamos supor aquele exemplo de tem 2, 3 filhos. Talvez um queira vender o negócio, talvez outro queira dar baixa, organizar uma baixa, né? Talvez outro queira continuar. E daí aquele pai não organizou o contrato social, Isso tem aí. uma cláusula no contrato social, diz que os herdeiros não podem assumir a empresa. Então, por conta disso, né, tem cláusulas em contratos sociais, por exemplo, que diz que não, que faleceram os sócios, termina a empresa. E às vezes é uma baita de uma empresa com uma carreira incrível que poderia ir gerações ainda, e tá lá o contrato social dizendo que tem que encerrar. Daí o que acontece? Os sucessores precisam dar baixa naquele CNPJ que já tá bombando, dando tudo certo. Já tem crédito no Já mercado, tem né? tudo organizado, precisam abrir um novo CNPJ para dar continuidade. É muito assunto, gurias. É muito bastante. assunto. É muito. Só a gente falar em legislação trabalhista, aqui a gente se aprofunda vários programas. Se a gente aprofundar inventários, não só preventivo, que a gente começou o programa falando preventivo, porque é isso que a gente deseja para as pessoas que nos assistem, né? Mas inventários, holding, sucessão, patrimônio, seja empresarial, seja familiar, levar a sério tudo isso, porque eu penso que é um esforço, é um grãozinho que tu constrói todos os dias, né? O relacionamento com o teu com o colaborador também é um investimento ali, também é uma energia que tu coloca. Claro que a gente sabe que tem questões de liderança, mas eu penso que organizar tudo é o próprio respeito com o funcionário. Claro que sim, claro que sim. Organizar de forma assim, planejar algumas coisas dentro da empresa, de forma que a empresa possa cumprir, o funcionário ou colaborador, então, receba conforme combinado, né? Isso é importante, assim, porque tem empresas que têm muitas ideias, né? Eu costumo dizer que tem ideias, assim, maravilhosas, né? Tira, acordam, não sei de onde tirar, sonharam, você pode, né? Vieram uma ideia nova, ok. Vamos pensar, né? Vamos ver se isso realmente dá para ser feito. Então, assim, a gente conseguir viabilizar de forma que a lei permita e que a empresa efetivamente consiga cumprir com as ideias que tem, isso é sensacional, né? Até porque tem a questão Assim, dos as famílias cargos, também, né? até porque tem uma geração aí que é um pouco diferente também dos hábitos de trabalho das gerações anteriores. Então, eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre tendências também, puxando esse teu gancho. Eu acordo com uma ideia. Antigamente, talvez funcionava. Eu chegar lá numa empresa, talvez funcione hoje também, vocês falam, mas penso que hoje eu escuto muito falar, isso não é minha função, né? Isso é desvio de função. Então, o empresário ele também tem que ter conhecimento sobre até onde ele pode um determinado funcionário, né? Não sei como é que tá essa questão do celular no trabalho, enfim, né? Muita coisa muda rapidamente de um ano para outro. E, Muda. né? Na verdade, essas questões assim, são muito internas, né? Tem empresas, por exemplo, que as pessoas lidam direto com os telefones, enfim, a empresa não se opõe a usar o telefone particular, porque é por demanda, né? Tu tem um determinado serviço para fazer, tu cumpriu aquele serviço, tá ok. Tem outras que não, que é o celular no armário, né? Ou então não pode mexer durante o expediente. Ah, algumas coisas, assim, a lei ela se manteve com o tempo, essa questão de funções. Hoje a gente realmente vê uma geração assim que é assim, tu foi contratado para servir o café. Então,
Ah, tu lava a xícara? Não, eu fui contratado para servir o café, né? Uhum. Então, assim, Mais limitado. esse olhar, assim, ele gera esse conflito, porque a empresa tem que ter um jogo de cintura para explicar, passar, e o funcionário colaborador, ele também tem que abrir um pouquinho a caixinha e entender que então faz parte da função dele, apesar de estar lá servir o café, né? Então esse realmente é um desafio, que eu volto a dizer, é relacionamento, é aquela coisa de tu saber passar, conduzir, né? Esse é um grande desafio. Antigamente, da onde nós iríamos imaginar funcionários trabalhando em casa, home office, serviço híbrido, jamais. Tem empresas que construíram um império com as pessoas lá dentro. Então, tem empresários até hoje que não gostam muito dessa migração porque gostam de ver as pessoas na sua empresa trabalhando. E a gente vem hoje com uma geração que quer fazer o home office, quer trabalhar de casa. Se quando houve essa situação da pandemia, que então foram para casa, a lei permitiu então que a empresa depois voltasse a chamar os funcionários de volta. Teve funcionário que disse: "Não vou voltar. Gostei de ficar em casa, trabalhando de casa". Então, assim, hoje os desafios, às vezes, eles são muito além do direito. Eles são muito interligados, assim. Questão até emocional. Exatamente, uma gestão pessoal Aham. com a gestão legal, então, né. Eu vou aproveitar esse gancho para perguntar sobre a tendência agora, que eu vejo muitos advogados trabalhando forte com isso e dizem que dá certo, sobre as conciliações, né? Uhum. Eh, porque tu citou a pandemia também. Eu me lembro que na pandemia, realmente, tinha muitos contratos que deixaram de ser honrados e as pessoas conseguiram conversar por intermédio de advogados e conseguiram ter êxito, até por uma questão de racionalidade, né? Assim, mas como é que é essa cadeira, no entendimento de vocês? Assim, é válido como prevenção? Tem Ah, que. com Muito, certeza. muito. Eu até ia puxar o gancho antes, quando a Dani estava falando sobre isso, porque as novas gerações, elas acham que elas vão achar tudo na inteligência artificial. Ah, sim. E as negociações são humanas, né? Uhum. As conciliações são feitas ali na hora, num jogo de cintura. Até no escritório a gente tem o serviço da mediação, Uhum. né? Então, essa A parte a mediação gente. também pode ser uma prevenção. Claro, Uhum. claro. É tentar prever um conflito já indo ajeitando, digamos assim, né? Aquela situação, conversando com as partes, né? Então, assim, acho que essa parte da próxima geração, essa próxima geração vai ter que aprender um pouco com a geração anterior sobre negociar, sobre conciliar, sobre fazer acordos. E a geração anterior, então, vai ter que aprender com a nova geração sobre essa dinâmica de procurar, eu vejo que as gerações atuais, elas têm procurado um pouco mais, elas não têm deixado estourar o problema tanto Uhum. assim, né. Então, mas quando se fala em negociação, quando se fala em mediação, quando se fala em conciliação, é uma geração que acha ainda que está sustentada na informática e nas informações de mídia que sustentam, que por vezes não sustentam, porque tu precisa muitas vezes o momento dos humanos mesmo ali, é na cara a cara, no tete a tete, né, para Exatamente. conseguir chegar num acordo, conseguir chegar numa negociação. É a chance de, antes de cair na mesa do juiz, ele aplicar aquilo que a Dani falou É isso aí. de. Eu Exatamente. não sei a situação, só sei que a lei é assim, então Isso. existe uma chance anterior de a Aham. gente se entender, vem cá, mas tu tirou a sério, É isso aí. né? Isso A gente mesmo. costuma, quando recebe os clientes no escritório, quando chegam então com uma ação trabalhista, né, a gente faz uma análise dos riscos efetivos do processo. Porque eu sempre digo que o papel aceita tudo, né? E o valor, cada um pede O que aquilo que que é? quer. Então, vamos trazer esse pedido para a realidade do contrato. Vamos analisar os documentos, vamos conversar sobre essa relação e trazer o risco efetivo, né? Chega num ponto da reunião que é inevitável. A empresa pergunta: tá, doutora, mas acha que a gente tem que fazer o acordo? Eu digo: olha, depende. Eu vou Hum. te perguntar agora. Tu tá disposto a encarar o risco desse processo? Uhum. Tu vai dormir tranquilo? Esse processo vai ser uma Anos situação às dentro da vezes. tua empresa, isso, Uhum. normal, que é do teu negócio, porque tem empresas que recebem notificação todos os dias da semana, né? Tem outras que não.
Então, assim, como é que o dono, como é que a empresa vai reagir diante disso? Eu tenho clientes que não dormem enquanto o processo está ativo. Então, é imediato, recebe, a gente analisa o risco, já tenta o acordo, já faz a aproximação para tentar mediar. Tem outros, o cara até o final, Faz vai parte do aguentar, negócio. vai aguentar, não, tá sabendo do risco. Então, assim, o processo, eu sempre digo, ele é do cliente, né? Então, assim, essa questão Legal, da sim. mediação, a gente, o pior acordo, às vezes, é melhor que a melhor sentença. O pior acordo, às vezes, é melhor do que a Por que que eu digo melhor pior sentença. acordo? Melhor sentença. Porque geralmente quem recebe o valor do acordo acha que está abrindo mão e está recebendo menos. Quem paga sempre acha que está pagando mais. Então, assim, ó, o acordo nunca vai estar bom. Mas o que vai vir da decisão do juiz, A às vezes gente é não muito pior, a sabe. gente não controla. Então, pelo Sim. menos no acordo, tu encerra, tu controla os riscos, Mas né? aí a gente já gera uma indústria de eu já vi muitos, a gente trabalha com empresários há muitos anos, né, gurias? Bom, a Dani nem se fala, mas eu já vi muito, assim, a gente usando a justiça para. Porque sabe dessa dinâmica dos acordos, sabe que as empresas já estão organizadas para fazer acordos, Sim, e maldade mesmo, assim, sim. sabe? E é da dó, assim, né? Eu Porque. atendi a uma empresa há uns anos atrás que a cultura dela era fazer o acordo. Sim, Ah, recebe, elimina, faz o acordo. Não quero perito na empresa, não quero centeio, não quero nenhum presidente. Ok. Mudou a gestão, encerra acordo. Não tem mais acordo nenhum. Tá. Com essa situação, as ações também reduziram. sim, porque. Claro, teve um custo operacional de processo, mas daí parou isso. Ah, entra com o processo que alguma coisa tu vai Alguma coisa ganhar. também. É, isso aí. Então, assim, algumas Ah, coisas o se trabalhista já é controlam, né? diferente, né? Na parte, então, do direito das famílias e no civil, não tem essa parte. Vai dinamizar os riscos, sim, né? Mas não tem aquela, é certo que essa parte vai ganhar, ou é certo que vão depender de todas as provas que as partes juntarem, e por vezes as duas partes têm provas Uhum. bem fundamentadas, então vai muito do risco mesmo, do juiz decidir. O que a gente tem feito no escritório é, antes de entrar com o processo, faz o acordo e leva o processo e leva esse acordo para o juiz homologar pronto já. O juiz vai dizer, olha, ok, as partes estão igualmente organizadas e realmente nenhuma delas ficou hipossuficiente. Ok, às vezes tem menor envolvido, o Ministério Público também está junto. Então, a gente tem feito desse formato que faz com que as coisas sejam mais dinâmicas, muito mais rápido que se entrasse com uma ação contra o outro, junta as partes, já faz uma mediação no próprio escritório, não necessariamente com um advogado, por vezes a parte tem um outro colega, o colega aceita a fazer uma reunião, faz aquele acordo entre todos e leva só para homologação. Para acelerar o Então, processo, mais ou menos, mas dentro acelera de uma tudo. legislação que já está Já prevista. entrega pronto, Porque, já. por exemplo, eu Ótimo. posso, no teu caso, né? Eu posso pensar num acordo assim, fora da casinha, tipo assim, eu tenho 3 filhos, tenho 7, tá? Aí eu vou dar 90% para um. Não. Depende. Depende. O Vai dar juiz aceitaria essa. 90% do patrimônio, mas daqui a pouco o outro tu vai compensar com dinheiro. Daí a gente vai ter que analisar o porquê que tu tá dando 90% bom. Daqui a pouco tu deu 90% do patrimônio para aquele um fazer a gestão, mas ele tem um ônus. Ele não vai poder vender, ele não vai poder não sei o que, depende. Tem que fazer o planejamento. Isso. Tem que fazer o planejamento. Daqui a Daí pouco é faz ele que cuida todo dos pais, vai isso. saber. Então ali Ah, tem todo. Ah, os outros aceitaram, não aceitaram. Por que que foi assim? Bom, era um patrimônio indivisível, os outros não queriam ser sócios. Esse aqui que ficou com a maioria vai pagar porcentagem. Tem que ver que entendi. jeito foi feito Tem que aquele contar a acordo. história bem contada para o juiz, Isso. porque para Ah, ter uma certa sim. sanidade ali a Isso, questão. isso. Tem que fazer um recorte bem estruturado do porquê que aconteceu essa desigualdade dentro daquele acordo. Não é só fazer um acordo de qualquer jeito, assim, né? Tu tem que Sim. fundamentar o porquê que foi daquele formato, né? Naquele formato, por que ficou desigual, né? Uhum. Tudo isso tem que fundamentar. E da mesma forma, no trabalho ali, daqui a pouco, uns acordos absurdos, assim, só para se livrar do processo. Aí nem chega na mesa do juiz, nesse caso. Não, na verdade, sim, Aham, tudo que é processo, tudo que aham. vai estar na Justiça do Trabalho vai passar pelo juiz.
Independente Sim. do Mas, reclamante desistir, se fizer acordo, mas a conciliação antes precisa, aqueles extrajudiciais, essas sim, coisas. passa. Por quê? Hum. Para segurança para ambos os lados, Pra né? depois não recorrer. Ah, eu ganhei, peguei. Ah, a Aham. gente acorda, acordo, deu E daí a certo, empresa tenho dinheiro e entro. Tipo isso. esse é o lado da empresa, Aham, né? E a maioria das pessoas só enxerga esse lado. aham, Ah, a empresa quer que eu homologue para eu não reclamar. É uma das ideias, né? Afinal, aham. estamos compondo um acordo numa situação diferenciada. A empresa está pagando algumas verbas, possivelmente, que não pagaria em outra situação, está pagando para encerrar e tu não poder reclamar. Só que para o funcionário também é válido, porque vamos supor que a empresa faça o acordo e não pague. Se não Sim, passou pelo juiz, o funcionário não tem como já executar, sim. né? Daí Uhum. fica na gaveta, daí ele vai ter que entrar com o processo, daí vai ter que buscar, então, receber, reconhecer aquele débito. Então, assim, É bom para é todos. segurança para todo mundo, Uhum. com certeza. Transparência, né? Com Transparente. certeza, com certeza. Gurias, tem algo que vocês queiram deixar de recado para nossos. Lembrando que a gente tem na audiência empresários, a maior parte, que são pais, que são mães, que têm empregados, que têm, no mínimo, terceiros, parceiros, fornecedores. Que legado, que reflexão hoje, nos dias atuais, tá? Considerando o IA, considerando todas as reformas, legislações que a gente tem, o que cada uma pense um pouquinho, que eu quero que vocês deixem alguma reflexão. No sentido, não tipo, sabe aqueles erros que vocês estão acostumadas pela experiência de Uhum. vocês no dia a dia, que são batidos e que daqui a pouco, quando chega no escritório, ai, por quê? Por quê? Podia, sabe? Podia, não precisava, sabe? Queria que vocês deixassem essa reflexão para inspirar também as pessoas a irem para o caminho certo do crescimento. Quem começa? Posso começar? Vai. Acho que sempre quando pensar em fazer algo, seja no sentido de contrato, seja no sentido de aquisição, venda ou organização patrimonial ou da família, sempre pensar no advogado antes, quando tiver no planejamento. Então, o advogado, quando começou a planejar aquilo, já poder acionar o advogado de confiança, porque isso também é importante, né? Ter um advogado de confiança. Então, já acionar o advogado de confiança quando tiver a ideia. Ah, eu quero comprar tal coisa, eu quero expandir, eu quero vender, eu quero. Pensei numa holding, bom, dá, não dá. Para que essa ideia possa ou não tomar forma de um jeito que tem como acontecer via legislação, né? Porque não tem como inventar muita coisa. Tem que ver se dá, se é viável, né? Então, para que aquela ideia não vire depois um monstro, a gente organizar com a ideia já, né? Fazer com que aquela família, ó, essa ideia dá, talvez dá 90% da ideia, mas dá desse jeito, a gente organiza assim, organiza assado. Então, isso é interessante. Lembra lá do escritório, né? Sempre sobre os legados, então, né? A estratégia que protege o legado que permanece, né? Isso aí. É, Adoro esse é. slogan. Adoro. Ai, eu diria assim, atualmente está muito em alta a NR1, né, que gerencia a saúde mental dos funcionários. Então, alguns estudos foram realizados, muitas empresas estão nesse movimento já, e teve uma empresa que apresentou recentemente para nós que a cada R$ 1 investido no cuidado da saúde mental dos funcionários, eles economizaram R$ 4. Eu diria que a assessoria mensal é isso. A assessoria jurídica mensal é isso. É um investimento mensal que o empresário está fazendo para estar protegido e ali na frente ele não ter um passivo enorme batendo na porta dele num processo. Então ele investe para ter talvez 4 vezes, 5, não sei, mas para ter a economia ali na frente, né? Então, contratem a gente, né? Contrata, até porque como a gente começou o programa, vai acontecer. Vai precisar. Vai precisar, Vai. né? A vida vai passando e os É, acontecimentos Então, são assim, é né? isso. E se tu não precisa, que bom, porque aí te sobra tempo para organizar para crescer mais rápido. É isso aí. Porque, como a Lívia comentou em algum momento do nosso podcast, crescer de forma organizada é tudo de bom. Ah, é melhor. As empresas aí fomentam mesmo. Claro. E E gurias, todo mundo contrata pessoas de confiança para estar na empresa gerindo, para crescer, né?
o assessoria jurídica também é assim, é ter Uhum. alguém de confiança ao lado que vai ajudar a empresa a crescer junto. Sim. Isso aí. É grande, eu dizer, deixa eu verificar aqui com o meu setor jurídico, Ó, já que o teu, né? Já que o seu. Tá diferenciada essa negociação É, dessa empresa, né? aham, isso mesmo. É A verdade. negociação já é outra já. Isso aí. Isso aí. Gurias, no final dos podcasts, eu peço para vocês fazerem um pitch aberto, né? Para quem está nos assistindo conhecer. Lembrando que a gente espera vocês nas terças-feiras, às 7 horas, lá no nosso grupo BNI Rota dos Plátanos, onde você vai poder conhecer as gurias pessoalmente, perguntar questões pessoalmente direto para ela. Aqui na descrição do vídeo tem os arrobas delas, tem ali a forma de contato, então fique bem à vontade. Elas falaram as cidades delas, mas elas atuam em nível nacional, né, gurias? Sim. Né? Hoje em dia a justiça aí dá essa potência para nós. Então, se você quer segurança, se você quer credibilidade, quer vê-las todas as terças-feiras, é muito simples, é muito fácil. Vai ali, @Beni Rota dos Plátanos, pede ali o ingresso e aí participa, a gente espera lá com muito carinho. Mas hoje, agora, nesse momento, você vai entender um pouquinho da dinâmica das conexões que acontecem dentro do BNI. Assim tem os power teams, assim tem os especialistas, os empresários, um já ajudando o outro. Olha que rico que é essa troca. Essa troca acontece não só aqui no podcast, mas lá no BNI, toda semana, e a gente quer que você se inspire nisso e entenda como que a gente faz para ter negócios. As gurias agora vão fazer um pitch aberto para que vocês também conheçam, de fato, a estrutura do negócio delas e possa também mais tarde vir fazer um pitch seu conosco. Vai lá, vamos começar? Vai lá. Então tá, vamos lá. Quantas vezes, né, o empresário pensa, então, em contratar pessoas via contrato PJ? É tão em alta, né, essa terminologia contratação PJ. Ah, economiza, não paga tantos reflexos trabalhistas, o PJ recebe, então, o valor que está a contento. Mas aí, e se der um problema na contratação? Resolve como? Estava previsto no contrato? E como é que era na prática, né, essa prestação de serviços? Então, eu, Daniela Hoffmann, especialista de direito do trabalho, há 18 anos atendendo a assessoria jurídica trabalhista empresarial. Convido, então, empresários que tenham esse tipo de problema, de situações de contratações, para vir falar comigo, que eu posso auxiliar a melhor contratar. Sensacional. E eu, então, Lívia Schaeffler, advogada especializada na área de direito de família e sucessões, venho trazer um case de sucesso. Muitas pessoas vêm dizendo que inventário é caro, inventário demora. Então, lá no escritório, a gente já fez o inventário em 45 dias, né? Deu tudo certo, foi muito interessante. Não deixem seus inventários parados, não deixem a família com inventários parados. A gente está lá para te ajudar a resolver isso, organizar a tua família, organizar a estrutura, organizar a sucessão e o legado. Então, nos procure, estamos esperando vocês. Maravilha, gurias, muito obrigada. Que A prazer gente que imenso estar agradece. aqui com essas Obrigada. advogadas ilustres. Muito legal. E a gente volta, né? Obrigada pela participação e até a próxima edição do nosso BNI Podcast Rota dos Plátanos. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau.